A ideia para fazer este documentário surgiu de uma colaboração que eu fiz com o Aquilino Machado Ribeiro, que é geógrafo. E na altura conversámos e falámos sobre o eixo da Avenida Almirante Reis, o eixo republicano, e discutimos bastante a ideia da história e do crescimento da cidade, como é que a cidade cresceu para norte ao longo do século XX. E na altura, em 2014, eu subia e descia bastante a avenida porque andava a terminar um documentário que estava a filmar no Chiado sobre a livraria Sá da Costa. E nessa altura, nas subidas e descidas, dei-me conta que a avenida tem uma característica que ainda mantém de máquina do tempo. Ao longo que vamos subindo a avenida, encontramos a construção que a cidade de Lisboa sofreu no rasgar da cidade para o norte. E nas pesquisas que, entretanto, fizemos na gênese do projeto, ocorreu-me que eu gostava de fazer um filme sobre a avenida, mas que não fosse um filme que registasse o que no momento já estava a acontecer em Lisboa, nesse ano, em 14, e que já se verificava uma enorme turistificação e a cidade a sofrer alguma transformação, como já se estava a acontecer no Chiado. A minha ideia seria fazer um filme estritamente com imagens de arquivo. A nossa ideia seria fazer pesquisa. O Aquilino fez um guião onde explora o começo da avenida desde 1908 até decidimos terminar em 1974, com o culminar da manifestação do 1º de maio de 1974, durante a Revolução, pós-Revolução 25 de Abril. Na nossa leitura, a avenida mantém um eixo revolucionário, ou seja, a implementação da República em 1910, quando a avenida ganha o nome Almirante Reis, e o final de 1974 com a Revolução do 25 de Abril. As pesquisas dos arquivos que fizemos, ou seja, nos vários arquivos que tive acesso, seja na Cinemateca, seja na RTP, da Imagens em Movimento, começaram a colocar alguns problemas. Problemas nomeadamente com o que é preservado pelo arquivo. Por exemplo, vou-vos dar 2 exemplos muito simples. Por exemplo, os materiais da RTP, que começam em 1957, são materiais, uma parte deles, alguns com algumas dificuldades de som, ou seja, temos as imagens e não temos o som. No caso da Cinemateca, temos muitos materiais, mas o Estado Novo decidiu, a história, preservar estritamente uma parte da avenida, ou seja, da Alameda para o Arieiro. Pronto, sem ser muito específico, para não estragar um pouco o visionamento do filme, os problemas com as imagens de arquivo começaram a colocar-se na dificuldade de aceder às imagens e do material que existia. O guião que eu tinha para fazer as pesquisas também me levou a vários arquivos de jornais, e houve uma seleção dos materiais em função do que tinha sido registado, ou seja, de certa maneira, dei-me conta no processo que a ideia de fazer um filme estritamente com imagens de arquivo não funcionou. Não funcionava porque os materiais não eram bons na minha leitura sobre o que eu queria fazer para registar a avenida ou o que eu queria integrar no filme. Nesse momento, estamos em 2016, decidi que o objeto em questão, a avenida, é suficientemente interessante e decidi então sair para a rua e começar a fazer a filmagem da avenida, sendo que nestas filmagens da avenida eu quis ao máximo respeitar muito do que vi nos arquivos fotográficos. Então visitei alguns dos locais onde fotógrafos do início do século, dos anos 30, dos anos 40, estiveram. E então comecei a fazer um par de rimas entre o tempo dos arquivos e o tempo que eu quis gravar. Agora aqui tenho que fazer esta ressalva, entre dezembro de 2016 e maio, agosto de 2018. Neste processo de gravação da avenida, dou-me conta que começam a fechar coisas, e neste momento o que existe no contemporâneo, há muitas coisas que entretanto fecharam, fruto da evolução e da forte pressão urbana e turística que a cidade de Lisboa está a sofrer. E na sala de montagem dou-me conta destes problemas.
E estes problemas, por um lado, a matéria-prima que existe da própria avenida no contemporâneo é suficientemente forte para eu poder fazer rimas entre o passado, nos arquivos, e o que se passa neste momento. Eu gostava só de sublinhar uma questão, a leitura da resistência republicana, que é muito particular e específica, não está assim tão presente na parte dos arquivos pelas dificuldades de acesso. Na minha interpretação de como a avenida evoluiu, existe uma enorme resistência e ocupação de novas comunidades, como a comunidade africana, a comunidade chinesa, a comunidade nepalesa, a comunidade brasileira, ou seja, há um repovoamento da cidade, neste caso desta avenida, pós 25 de Abril, que eu fiz questão de registar. Falta-me só dizer uma coisa, que é, o filme teve imensa pesquisa, com depoimentos, com entrevistas que vocês vão ver no genérico e que eu vou tentar compilar ainda. Não coloquei no filme porque chocavam na minha leitura com um tempo que eu quis registar no contemporâneo, ou seja, os 3 andamentos da Avenida Almirante Reis, que são um pouco literais, neste sentido. O primeiro andamento fotográfico, que eu identifico com a parte mais antiga, que está mais relacionada com a Revolução Republicana e as grandes manifestações dos anos 10, que são a grande ocupação popular que a Avenida Almirante Reis sempre teve e que depois tem um culminar histórico no 1º de maio de 1974. São os 2 andamentos arquivísticos, se quisermos, a imagem fotográfica e a imagem em movimento do arquivo. Terminámos o filme em 1974 por razões que me parecem claras, porque depois a história de Lisboa, a história de Portugal, há todo um conjunto de materiais, a avenida entra numa grande decadência que é muito difícil de fazer o registro e triar. Para mim, o silêncio das imagens do 1º de maio de 1974, que não fui eu que tirei o som, ou seja, o som desapareceu logo a seguir a ter sido gravado. Estas imagens eu decidi preservá-las em silêncio porque são assim que elas estão guardadas no arquivo. Essas imagens são imagens de um filme chamado As Armas e o Povo, que foi um filme feito cooperativa de cineastas em 1974, juntaram-se para fazer o registro do 1º de maio. Esses materiais são os brutos, são materiais que estão na Cinemateca, não têm som, ou seja, o som, a história encarregou-se de tirar o som dos manifestantes do 1º de maio. Eu guardei esse silêncio porque, para além de achar que as imagens são bastante fortes, pronto, isto é uma ressalva, sem ser um spoiler, porque a partir daí entramos no contemporâneo e a Avenida Almirante Reis, para quem conhece em Lisboa, é das avenidas mais ruidosas que existem. E o tempo que eu quis preservar na escolha dos planos, nos locais em que filmei, existe uma vontade de tentar colocar a avenida dentro da sala de cinema. Vocês logo verão, vão ver daqui a pouco, e daí esta necessidade de haver este corte temporal, sonoro e visual. Não é um método linear, ou seja, eu aparentemente estou a fazer um filme que supõe-se observacional, mas gostava só, sem estragar um bocado o que vocês vão ver, eu fiz um outro filme chamado Mercado do Bolhão, em 2003, no Porto, e nesse filme usei estritamente o método observacional, que consiste numa espécie de invisibilidade atrás da câmara e nós assistimos ao que se passa no ecrã, e é construído um tempo na sala de montagem. Eu aqui na Avenida Almirante Reis recorro a essas metodologias, se quisermos, um par de vezes, mas gostava só de dar um exemplo, sem estragar o que vocês vão ver, que tem a ver com o Café Hermínios. O Café Hermínios é uma cena que nós construímos na avenida, recriámos o Café Hermínios, que foi um café que existiu entre 1940 e 1949, que depois passou a uma funerária, e das pesquisas que o Aquilino fez no guião, chegámos ao café, mas não havia imagens.
Neste momento, o Café Hermínios foi o primeiro local onde os surrealistas se encontraram em Lisboa, todo o grupo surrealistas, antes de ir para o Café Zero. Não há imagens. Nós encontramos uma senhora vizinha e fizemos-lhe um pequeno depoimento, só que a memória dela não nos dava o que nós gostávamos de preservar sobre e elucidar sobre o Café Hermínios. E, neste momento, o Café Hermínios é uma casa de audição, ou seja, isto é só para exemplificar o processo. A mim não me fazia sentido criar uma cena anacrónica em que eu filmo uma casa de audição, daquelas dos aparelhos auditivos, e tenho um texto em off a dizer, aqui é o Café Hermínios, que é o texto do José Cardoso Pires, das colagens que nós fizemos a partir do guião, e este tipo de exercício, que é válido, não me fazia sentido. Então, por exemplo, a cena do Café Hermínios foi uma cena que nós recriámos, foi filmada um domingo, recriámos todo o movimento da avenida, colocámos a fachada, fomos autorizados a colocar a fachada que recriámos, e aqui para dar um exemplo, ou seja, o método observacional não permite este tipo, se for rigoroso, este tipo de intervenção. Mas, por exemplo, o filme está cheio destas pequenas intervenções, porque filmar uma avenida, neste momento com questões de direitos de imagem, nós tivemos que recriar situações na própria avenida para lhe dar vida que não implicassem quebrar os direitos da imagem de algumas pessoas. Claro está, isto está misturado com cenas de observação, nomeadamente a cena de tabacaria. Pronto, eu não vos vou estragar o visionamento do filme, tenho pena não estar aí para vos responder às vossas perguntas. Desejo-vos uma boa sessão. Muito obrigada.